Jogos de azar é debatida no Congresso Nacional. Na Câmara Federal, os deputados já aprovaram licenças para explorar atividades como cassino, bingo e jogo do bicho. A proposta ainda tem que passar no Senado antes de ir à sanção do presidente que já disse, se a proposta chegar às mãos dele, será vetada por Jair Bolsonaro. Mas o veto presidencial é composto de aspectos morais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já criticou a aprovação desse projeto. Aliados evangélicos do presidente, como a ministra Damares Alves, são contrários a essa proposta. O Humanamente da Band News FM, que é um programa feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP hoje, quer ir além dessas questões morais que envolvem os jogos. Nós falaremos sobre os transtornos do impulso que englobam os jogos, mas não só eles. Humanamente sempre conta com a minha interlocução, Ellen Brown, e as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Hoje vamos falar desse tema interessantíssimo. É um tema que parece tão social, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que é um tema também médico, um tema que diz respeito ao nosso comportamento, à nossa mente, ao nosso cérebro. E a gente não deveria, na sociedade, discutir um tema como esse, fechando os olhos para esse aspecto importante que é do nosso cérebro, do nosso comportamento. Então, Humanamente está aqui para ampliar o debate e trazer esse outro aspecto que também é super relevante. E para nos ajudar, então, a gente chamou aqui o professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, fundador e coordenador do programa ambulatorial integrado dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Hermano Tavares. Hermano, obrigada. Bom dia, eu agradeço a vocês a oportunidade de conversar sobre esse tema que eu acho, de fato, muito importante. Hermano, você trabalha num programa que se chama Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso. O que entra nesse espectro aí de transtorno de impulso? Olha, esse ambulatório começou em 1998 e antes de ser dos transtornos do impulso, ele era um ambulatório do jogo, tá? Então a gente começou esse trabalho no final da década de 90, justamente porque nos anos 90 a gente experimentou um período breve de legalização de jogos de azar aqui no país e houve um boom, né, de demanda por tratamento para pessoas que estavam desenvolvendo dependência das apostas, o famoso jogo patológico ou transtorno do jogo. Aí, com o tempo, né, foram surgindo outras demandas, quer dizer, tinha, por exemplo, gente dizendo, olha, eu também estou super endividado, já pensei até em me matar, eu estou muito desmoralizado, e etc. E aí eu perguntava, mas você joga o quê? Não, eu não jogo, não, meu problema é compra, eu me arraso em compras, eu perco o controle, aí depois eu me arrependo, etc. Então, aos poucos, a coisa foi expandindo para outras formas de perda de controle que não eram somente o jogo de azar. Mas o jogo de azar continua sempre muito, muito relevante e posso dizer, vitimando muita gente. Então, até hoje, a gente continua tendo um grande contingente de pessoas pedindo ajuda para tratamento por dependência das apostas. Você estudou jogo de azar? Desculpa, Daniel. Eu ia perguntar, qual é a prevalência disso na sociedade? Olha, esses números variam um pouco de país para país, mas eles têm, vamos dizer assim, não pode dar uma resumida em números recorrentes. Eu acho que 1% da população, seja Brasil, Inglaterra, outro país qualquer, Peru, sei lá, 1% da população vai ter dificuldades com as apostas ao longo da vida. Desses 1%, metade vai ser episódio único, quer dizer, teve uma fase da vida em que teve muitas dificuldades com o jogo, e aí procurou tratamento, ou às vezes por conta de uma coisa que a gente chama de recuperação espontânea, a pessoa fez uma autoavaliação e disse, isso não está bom, eu preciso mudar. Mas metade dessas pessoas terão um evento único na vida, né? Quer dizer, não quer dizer uma vez que foi mas uma fase da vida em que jogou muito, se complicou, aí concluiu que não era para continuar assim e corrigiu-se, vamos dizer assim. Mas a outra metade não. Então, existe 0,5% da população que, independente das dificuldades vividas e de episódios recorrentes e de muito sofrimento, volta e meia vai voltar a jogar com frequência, de maneira descontrolada e prejudicial. E continuará assim até que receba tratamento apropriado.
E é interessante quando o Hermano fala dos transtornos do impulso, Hermano, que sempre quando a gente ouve isso, né, e o ouvinte pode estar pensando, tem uma semelhança entre os diversos transtornos do impulso, seja a dependência do jogo, a dependência de compra, a dependência comportamental, dependência de sexo, enfim, qualquer coisa que, ou até o transtorno explosivo intermitente, né, que a pessoa explode e tal, enfim, quando a gente está falando de impulsividade, parece que sempre vem um pouco misturado com uma coisa moral, né? Assim, são todos transtornos ou situações em que é fácil resvalar para sem vergonhice. Como era antigamente falado do dependente químico, né? Do alcoolista, isso aí é um bêbado safado, isso aí é alguém que é sem vergonha e bebe porque quer e etc. E eu começo a ver isso também em outros transtornos do impulso. Qual é essa unidade aí? Por que quando fala em transtornos do impulso, vem um pouco essa tintura aí, essa cara de moral, assim, não é uma pessoa doente, uma pessoa sem vergonha. É por ser algo do controle do comportamento, a pessoa é lúcida e a gente tem a sensação que ela faz porque quer. O que será que unifica isso, hein, irmão? Olha, esse é um universo muito heterogêneo e esse é todo um problema aqui. Bom, esse problema atravessa toda a psiquiatria, né? A questão da classificação dos comportamentos alterados não é a coisa mais fácil do mundo estabelecer. Assim que alguém estabelece uma classificação, surgem 3 ou 4 vozes para dizer que está errado, que não é assim, que é antinatural e etc. Né? Eu falo assim, isso aqui é um universo heterogêneo que compete, né? Cabe conhecer as heterogeneidades. Mas falando assim, trocando em miúdos, no popular, isso aqui é um saco de gatos, né? Mas se você olhar para dentro do saco de gatos, você vai falar assim, olha, tem um gatinho branco, tem um gatinho preto, tem um gatinho malhado, dá para verificar diferentes tipos de gatos, né? Então, um gato, óbvio que tem ali, é o gato que perde o controle sobre os seus desejos, né? E, eventualmente, ele pode ser o que a gente chama de multi-impulsivo, ele perde o controle sobre várias formas de desejo, mas essa é uma forma mais grave e menos frequente. E, normalmente, ele perde o controle sobre um comportamento específico. Então, perde o controle sobre as apostas, perde o controle sobre a comida, perde o controle sobre o sexo. Esse é o gatinho do desejo. Aí nós temos o gatinho brabo, o gatinho irritado, o gatinho que sai na mão, o gatinho que tem pavio curto, que não leva desaforo para casa, etc. Né? Esse gatinho, às vezes, escolhe descontar sua frustração nos outros. A gente vai dizer que ele é o transtorno explosivo intermitente, de novo, trocando em miúdos, a famosa síndrome do pavio curto. Né? Calminho, tranquilo, mas pisa no calo dele. Pá, explode, ignorante, etc. E depois se arrepende, fica super triste, etc. Aí tem gatinho, ainda dessa linhagem dos muito bravos, né, que não tem toda essa disposição para expressar sua agressividade contra terceiros. Então, ele expressa contra si mesmo. Os gatinhos que se automutilam, que tentam suicídio, etc. Então, temos aí a família dos desejosos, a família dos que não manejam bem a sua agressividade, né? E temos outras condições aí que não necessariamente configuram um transtorno de impulso, mas contribuem para a perda de controle de impulso. Então, disfunções executivas, o famoso TDAH, o déficit de atenção, quer dizer, a dificuldade de se organizar em traçar planos de médio e longo prazo, etc., contribui para a expressão desses comportamentos impulsivos. Uma certa deficiência de empatia, algo que você, Daniel, conhece bem, também contribui para a dificuldade de controle dos impulsos, porque eu vou fazer um negócio, né? Eu penso, o que os outros vão pensar disso que eu vou fazer agora? Aí eu me contei. Mas se eu tenho dificuldade de supor o que o outro, como o outro percebe, sente e reage às minhas decisões, aí eu fico um pouquinho mais bicho solto no mato, né? Mais livre para fazer o que eu quero e, eventualmente, agir de forma impulsiva. Então, esse é um cenário bastante complexo dos transtornos do impulso. Vamos focar mais especificamente na história dos desejosos, porque são esses que, em geral, são vítimas do juízo moral, né? Então, faço muito sexo, como demais. Você é gordo porque quer, né? Só é gordo quem quer. Não, não é bem assim, né? Evidentemente, já estamos imersos em sociedade e cultura,
um momento pós-moderno, assim, por assim dizer, não é mais aquela modernidade do século XX, é uma modernidade, é uma neomodernidade transformada pelos meios de comunicação, de telecomunicação e informática, né? Então, de repente, a gente é inundado por informações, como a gente nunca foi antes, a gente é exposto, né, e oferecido uma possibilidade de interação social em escala como a gente nunca fez antes. Isso tudo apela muito aos desejos, né? E para todos nós, não só para os pacientes ditos impulsivos ou que têm uma dependência comportamental. Se controlar hoje, resistir às tentações hoje é muito mais difícil do que já foi há algum tempo atrás. Até para comida, né? Antes a gente ia correr atrás da comida, hoje a comida corre atrás da gente, né? E isso para não falar do sexo, né? Que, por exemplo, mais me vem à cabeça, veja bem, nós aqui, não ela, né? Nós aqui, ela é mais jovem que a gente. A dificuldade que era na adolescência conseguir pôr as mãos numa revistinha pornô. Aquilo circulava entre os garotos do bairro e tal. Porque você tinha que esperar a sua vez. Hoje em dia, com a emergência do pornô online, nós temos uma questão, e não é uma questão moral, veja bem, antes, eu não tenho nada contra a moral, mas é que a moral não faz parte ela faz, assim, ela é acessória à questão da saúde mental, né? Não é a baliza, né? Nós temos um passo anterior, que é o seguinte, tem dados aí que crianças com 8 anos de idade, 50% delas já foram expostas a material sexual disponível online. E continuarão sendo, né? Isso transforma a sexualidade dessas pessoas. Para o bem ou para o mal, vamos precisar estudar, mas os indícios mostram que não necessariamente para o bem, né? Vai se criando toda uma certa fantasia, expectativa sobre o que é a atividade sexual, que depois não se verifica na realidade. Sem dúvida, tem um dilema dos assistentes sociais, por exemplo, enfim, de quem lida com criança, que via comportamentos que eram exclusivos de crianças abusadas. Hoje são crianças expostas à pornografia que têm comportamentos que antes só aconteciam com crianças abusadas. Exato. Mas aí a pessoa que eventualmente tem uma perda de controle, seja sobre sexo, ou sobre comida, ou sobre jogo, antes que a gente aponte o nosso dedinho judicante, né, diga, você, seu degenerado, tal, a gente precisa pensar de uma forma mais complexa, multifatorial e mais justa. Primeiro, existe uma vulnerabilidade individual que é herdada, né? Eu posso, por exemplo, não ser muito vulnerável às apostas, elas não têm grande atração sobre mim, mas eu herdei, de alguma maneira, uma fragilidade, uma dificuldade incrível de resistir a sorvete de chocolate. Esse chocolate é complicado. Então, a gente tem vulnerabilidades, né? Aí depois tem esse contexto socioeconômico, sociocultural, que, bom, por exemplo, vamos dizer que eu nasci vulnerável ao sorvete de chocolate, mas eu nasci numa região que não tem muito acesso a isso, o sorvete nem faz parte. Mas agora não, né? Quer dizer, agora a indústria dos alimentos hiperpalatáveis e altamente processados, né? Tem um supermercado X em cada esquininha, né? Aqueles mini supermercados, você pode adquirir a bolacha recheada, o sorvete de chocolate, o doce A, B e C, o salgadito pizzito, o xito, não sei o quê, né? Toda à disposição. Então, é uma combinação de genética, de vulnerabilidades individuais, de um contexto socioeconômico, né? E aí, vamos lá, tem uma vulnerabilidade vem à tona. A gente vai condenar essa pessoa? Eu prefiro tratá-la, né? O Hermano vinha falando no bloco anterior de como a disponibilidade ela influencia o nosso comportamento, né? Então, estava dando o exemplo do sorvete de chocolate, quando ele só tem longe, lá numa outra cidade, etc., você tem que pegar o carro, pegar o ônibus e tomar sorvete, enfim, você não vai cair tanto assim na tentação, e ele é muito mais difícil de resistir quando ele está ali na sua esquina, e eu imagino, Hermano, que isso aconteça também com o próprio jogo, né, que a gente estava discutindo aqui, a legalização que foi votada, está em trâmites aí, a legalização de várias modalidades de jogo. Fui dar uma lida na lei, não é só assim
uma coisa específica, é para ter cassinos em alguns estados, bingos a cada 150 mil habitantes pode ter bingo, os próprios jogos eletrônicos, que aí faz pelo dependente químico que você estava falando, que a pornografia online faz, né, assim, traz um acesso muito mais fácil, e eu imagino que isso tenha um impacto não só em pessoas que já têm problema, porque tem pessoas que já usam sites internacionais, enfim, né, jogam em bingos clandestinos, torna mais fácil elas terem acesso a isso, então talvez mais difícil de resistir. Agora, isso também pode apresentar essa possibilidade para pessoas vulneráveis que ainda não tinham contato tão fácil, né? Tem dados disso, assim, de como a disponibilidade pode influenciar negativamente no jogo, especificamente? Sim, tem dados, eles são bastante evidentes. O que varia é a forma de interpretar os dados, né? Mas eles estão lá. Então, sobre essa questão da legalização das apostas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é preciso regulamentar a atividade da aposta. Veja bem, a aposta, ela é também um formador de hábito, né? É alguma coisa que você faz e que, se você repete, aquilo pode se tornar um hábito. O hábito não necessariamente é negativo, ele pode permanecer sob controle, vai ser um comportamento recorrente, mas que não te traz prejuízo. Ou pode ir num crescente, aí o hábito vira um abuso, e numa forma mais grave, o abuso vira uma dependência. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a discussão envolvendo a aposta não é só uma questão moral, é uma questão de saúde comportamental, né? Apostas podem causar dependência, assim como o tabaco, como o álcool, como as drogas em geral. Essa é a primeira coisa que tem que ser discutida. Então, tudo que é um formador de hábito vai ser regulamentado pelo Estado. Isso é universal. Em qualquer lugar do mundo onde tenha um Estado constituído, não conheço nenhum Estado que tenha abrido mão de regulamentar o uso de álcool, o uso de tabaco, o uso de drogas e também a prática das apostas. Essa regulamentação varia de acordo com o contexto da sociedade, da cultura em questão. Então, você tem uma abordagem que a gente vai chamar de proibicionista. Então, é o seguinte, a regulamentação é simples. Apostas estão proibidas. Não pode apostar, acabou. Nós temos uma outra que é legalista, que diz o seguinte, a gente legaliza, regulamenta, e aí é responsabilidade de cada um a forma como você quer apostar. Entre uma coisa e outra, a esmagadora maioria de nós seremos o que eu vou chamar de restritivistas, que é assim, olha, pode apostar, mas até um certo ponto, com certas garantias em certos contextos, né? Eu acho que, de novo, a maioria das pessoas das pessoas e da sociedade são restritivistas, e o que varia é o quanto elas restringem. Umas restringem muito, outras restringem pouco. O Brasil não é proibicionista. Pois é, a gente tem alguns jogos já... Exato, quer dizer, nós temos jogo legalizado, nós temos as loterias, nós temos os cavalos, e o pôquer está numa zona cinzenta de regulamentação, porque ainda se vale de pareceres jurídicos provisórios, né? Mas nós temos essas três modalidades que, de certa forma, já são toleradas e, de alguma forma, regulamentadas dentro da nossa sociedade. Somos mais restritivistas que outros países? Sim, comparativamente com os nossos vizinhos na América do Sul, acho que somos os únicos que não legalizamos os cassinos ainda. Temos que legalizar os cassinos? Não tenho muita certeza disso. Não tenho muita certeza disso. Com o cenário atual, nós já temos problemas suficientes com jogos. Jogos de azar, eu quero dizer. Ainda que, deixa eu só pegar o gancho aqui, irmão, desculpa, que você falou do cassino, e eu me lembrei que é mais ou menos, na lei, tipo assim, um cassino para o estado, nos maiores estados com maior população, 3 cassinos no máximo, e etc. Aí me parece, não sei, estamos conversando aqui, que se fosse só o cassino, né, não fosse um bingo para cada 150 mil habitantes, mais os jogos online, etc., talvez não tivesse tanto impacto populacional, né? Que você imagina no estado inteiro ter um cassino, quem mora mais perto ali, ou quem vai viajar para passear, etc., pode até
apostar mais ou jogar mais, mas populacionalmente talvez fosse o equivalente a ter uma sorveteria lá longe, né? Para quem tem a dependência do sorvete de chocolate ou não. Olha, sua pergunta me pega um pouco de surpresa. De certo que o mais complicado é o que a gente viveu nos anos 90, que a gente tinha os tais dos bingos, não tinha uma limitação. Então, basicamente, a gente tinha bingos posicionados em cada bairro, né? Exato. Essa difusão capilar, né, que essa coisa vai penetrando em todos os contextos, realmente é muito problemática. Agora, eu não sei dizer quantos cassinos seriam toleráveis, né? Quer dizer, olha, até esse tanto não vai dar problema. Certamente que para a jurisdição onde esse cassino estiver localizado, vai causar muito problema. É bom que as pessoas saibam disso. Exato. Né? Porque vai ter entra e sai, vai ter gente se arrebentando financeiramente, vai ter cara que é dependente, que se muda para o lado da sorveteria, né? Perfeito. O cara é tão dependente que ele vai lá morar do lado da sorveteria e é um cara complicado, é um cara que vai trazer dificuldades ali para a região onde ele morar. Perfeito. Então, agora, voltando na questão do restritivismo, né? Uma restrição que praticamente mesmo os países mais liberais adotam é menor de idade não pode fazer aposta. Por que menor de idade não pode fazer aposta? Questões morais? Também. Mas o principal é, menor de idade tem um cérebro imaturo, né? Esse cérebro tem que ser, aliás, deve ser, se possível, poupado de ser precocemente exposto a formadores de hábito, e aposta sendo uma delas, porque é muito maior o risco dessa pessoa exposta a um formador de hábito desenvolver abuso e dependência, né? Então, assim, o que nós estamos aqui hoje discutindo com esse projeto de lei é se a gente quer manter as restrições atuais, se a gente quer avançar um pouco e reduzir alguma dessas restrições, né? O atual projeto me parece que avança por demais, né? E, acima de tudo, quando você pensa no avanço dessas restrições, você também precisa pensar quais são as medidas, né, compensatórias, preventivas, de cautela que você vai tomar, certo? Então, muito bem, é que você vai liberar o trânsito, né? Então a gente agora vai trazer carro. Não tinha carro nessa sociedade, a gente vai começar a deixar que as pessoas comprem carro, mas vai precisar usar cinto de segurança, vai ter que ter um pronto-socorro para o politraumatizado, vai ter que ter carteira de habilitação e coisas desse tipo, não? Exatamente. E esse projeto de lei se furta a discutir essas coisas, né? Então, eu acho que, bom, nós estamos num momento bem delicado aí dessa questão. Perfeito. Ano, você mencionou que a gente tem alguns jogos que já são regularizados, você falou a corrida do cavalo, né? E que você tinha dúvidas, por exemplo, em relação ao cassino. Existem jogos que são mais viciantes do que outros, ou seja, que estimulam mais esse dependente? Sim. Toda forma de aposta pode causar dependência, mas algumas têm maior risco, né? As formas de aposta que estão associadas a maior risco são as apostas em que você tem um encurtamento entre o ato de fazer a aposta e pegar o resultado. Então, a loteria tem baixo risco. Eu faço uma fezinha hoje, pego o resultado daqui a uma semana. O caça-níquel eletrônico é dos que tem maior risco. Eu jogo os créditos para dentro da máquina, aperto o botão, pego o resultado, aperto o botão, pego o resultado, aperto o botão, aperto o botão, aperto o botão, aperto o botão, né? Então, esse encurtamento entre aposta e resultado produz duas coisas. Facilita muito o ato da reaposta imediata e contínua e produz também um estado de excitação sustentado. E esse é o problema, um estado de excitação sustentado que captura o indivíduo vulnerável e não permite que ele saia dessa atividade, né? Ele só vai parar de jogar quando a casa de jogo for fechar, ou quando acabar o dinheiro, ou quando a patroa aparecer lá com o pau de macarrão, dizendo assim, já chega, tem que voltar para casa. É interessante isso, nesse estado de excitação, que é ele que, de alguma maneira, mantém a pessoa engajada ali, né? Porque do jeito que você falou, apostou ali na loteria, comprou um bilhete, etc., ele não passa, na maioria das vezes, né? A semana inteira tenso, e agora? E vai, né? Esperando.
naquela excitação alta. Agora, o sujeito que está diante de um caça-níqueis, ele fica nesse estímulo contínuo, e é esse estímulo que, de certa maneira, é viciante, né? É isso que engaja o comportamento, porque imagino que ali a dopamina do cérebro, né, mostrando a saliência daquele comportamento, a importância, etc., ela mantém muito mais engajado, por isso, mais viciante, é isso? Essa é a forma mais fácil de você manter a excitação continuada, esse encurtamento da aposta do resultado e a possibilidade de reapostas contínuas. Mas existem outras formas, até anteriores a esse modelo, porque esse modelo já vem montado em cima de uma tecnologia, né? As corridas de cavalo faziam isso, na verdade, mantendo a excitação pelo resultado. E deu a largada, cruzaram, você fica lá, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí deu o resultado, comemora, não deu o resultado, corre pro guichê, faz uma nova aposta e vamos de novo. Uhum. Agora, eu pensei também nos videogames, né, Emanuel? Os videogames e aplicativos de celular, etc., eles, com essa coisa de você poder alcançar milhares não, milhões de pessoas de uma vez e ir refinando o próprio aplicativo conforme você vê o hábito de quem está jogando ali, você consegue os programadores, enfim, as empresas por trás dos aplicativos conseguem chegar ao estado da arte disso, né? De como manter esse engajamento praticamente contínuo, de forma que a pessoa não consiga largar o celular. Olha, Daniel, isso é verdade para o videogame, isso é verdade para a rede social, isso é verdade para os serviços de streaming, né? Hoje em dia, a questão é, para você manter um cliente consumindo e sempre fiel, você tem que tentar fazer o investimento na atividade sustentada e contínua, né? Então, eu vou contar uma historinha aqui que, se non è vera, é bene trovata. Eu não vou contar o que me contaram, né? Mas disse que estava entrevistando lá o CEO, o manda-chuva do Netflix. Uma época, Netflix quase que imperava como único serviço de streaming. E aí disseram para ele, perguntaram para ele, qual é o seu principal concorrente hoje no mercado? Ele falou, sono. Aí as pessoas riram e ele continuou sério. E aí que o pessoal começou um pouco preocupado, né? Realmente o cara está considerando, né, a hipótese de que alguém possa, sei lá, tranquilamente sacrificar 2 ou 3 horas do seu sono para poder continuar consumindo vídeos. Quem nunca, né? Num serviço de streaming. Né? Agora, particularmente, a rede social tem aquela coisa que corre os textos e vídeos sem fundo, né? Você vai, não acaba nunca. Parece um cassino na tua mão, né? O negócio não tem saída. Vai. E o videogame, pois é, o videogame tem essa coisa da excitação sustentada, né? E tem uma outra coisa interessante dos videogames, é que a gente está observando o que a gente chama de convergência de mídias. Os jogos de azar já se transferiram em grande parte para o ambiente online, e quando ele se transfere para o ambiente online, ele se transfigura, ele adquire uma estética visual muito parecida com a dos jogos de azar. E os videogames, por sua vez, estão adotando táticas e estratégias típicas do jogo de azar. A principal delas, mas não a única, chama-se loot box, baú ou caixa surpresa. Estava pensando nisso. Então, o cara tá lá jogando não sei o quê, aí de repente aparece uma caixinha no canto superior esquerdo do vídeo. Ele tem que interromper a ação dele, ou enfim, ele tem que dar algum jeito ali de dar uma escapadinha, correr até a caixa, lutar, brigar, sei lá, ou pagar. Aí abre a caixa. Abre a caixa e sai uma cornetinha e uma chuva de confete. Não deu certo, companheiro. Ou abriu a caixa e aí veio um super prêmio, uma skin nova, que é uma vestezinha, uma roupazinha nova, um atributo novo, uma arminha diferente que você vai poder mostrar para os seus colegas que só você tem, etc. Então, é um sorteio. É um sorteio com algo de valor, né? Valor virtual, eventualmente até valor monetário, porque as pessoas podem revender esse feature, né? essa característica adquirida durante a partida. Então, isso introduz essa lógica do que a gente chama de premiação intermitente aleatória, que é a lógica do jogo de azar. E que é isso que causa, aspas aqui, o vício.
ou a dependência. Não é o fato de que eu vou ser premiado, mas é a excitação do será. Será que vou ser premiado? Os caras importaram isso do jogo de azar e jogaram dentro do videogame. Agora, de novo, olha só. Jogo de azar é proibido para menor de idade. Videogame, não. Videogame, não. Então, a gente tem que continuar permitindo o loot box dentro dos jogos. Tá criando hábito, né? É uma criação de hábito, de alguma maneira. Exatamente. E o loot box foi o primeiro do que a gente chama de uma família de novas características que vão entrar nos jogos, que chamam as microtransações. Microtransações financeiras, porque aí eu crio um mercado, entendeu? Eu abro uma loot box, ganho uma skin. Aí eu posso ficar com essa skin, ou eu posso botar essa skin à venda, né? E aí começam. Aí, muitas vezes, aí tem os famosos também pay to win, que joga para avançar paga para avançar de fase. Play to earn, jogos que prometem que se você conseguir um certo resultado ou se sobressair sobre outros jogadores, você pode ganhar um dinheirinho, né? Sim. E aí o que acontece muitas vezes? Vem pais surpresos ao consultório e dizem assim, pô, meu filho pegou o meu cartão, cara, né? Meu filho de 11, 12 anos, quando eu fui ver, ele gastou 20 mil. Como assim? Joguinho, foi. Mas não é comprando o joguinho, é comprando oportunidades dentro do jogo através do que a gente chama de microtransação. Hermano, você estava falando sobre como agora o ambiente virtual acabou transpondo a prática dos jogos de azar, que na verdade a tradução correta acho que são jogos de acaso, né? Os jogos de azar são jogos de acaso. E eu já vi muito jogador, pessoas que jogam bastante, operarem com uma pseudológica. Eu estou falando dessa lógica aqui com todas as aspas, tá? Mas do tipo, olha, agora saiu muito número par, então eu vou apostar no número ímpar. Como se houvesse alguma lógica nisso. Como é que opera essa mente do apostador? Eu vou entrar no mérito desse negócio, mas é que você falou antes da questão do jogo de azar, jogo de acaso. Podemos, nesse caso específico, de uma maneira bastante polida, concordar em discordar? Claro. É o seguinte, né? Eu vejo hoje muita tentativa de tentar suavizar essa questão. Então, não é jogo de azar, é jogo de fortuna. Pelo menos, jogo de fortuna não, meu amigo. Por favor. Né? Você tem razão, que jogo de azar realmente quer dizer resultados que se produzem aleatoriamente ou onde a aleatoriedade tem uma participação na produção do resultado. Porque às vezes também as pessoas vêm me dizer pôquer não é jogo de azar porque tem habilidade envolvida. Há jogos em que você tem habilidade e aleatoriedade combinadas. Pôquer é um caso evidente. A aleatoriedade está garantida pelo embaralhamento das cartas, né? Agora, sim, azar também pode ter um outro significado, que é o aleatório quando ele me prejudica. Aí eu dei azar. Aí quando o aleatório me favorece, aí eu dei sorte, né? Bom, eu gosto do nome jogo de azar porque é tradicional. Porque as pessoas me perguntam, meu filho é um jogador compulsivo, ele não para de jogar videogame. Eu digo, olha, seu filho pode ser que ele tenha um problema mesmo, mas não é jogador compulsivo no senso de que ele é praticante de jogos de azar, tá? Então, essa diferenciação é importante, porque os modelos de tratamento são diferentes, etc. Eu gosto do nome jogo de azar porque está consagrado e porque, embora tenha um viés, no certo sentido negativo, eu admito, manda uma mensagem para as pessoas de cautela. Vamos com calma, isso aí pode ficar meio complicado, né? Bom, isso dito, como é que é a mente da pessoa que se complica com jogos de azar? Né? Olha, todos nós temos dificuldade para entender a aleatoriedade, o acaso. A mente humana é tal que ela fica procurando explicação e analisar padrões em tudo que ela enxerga. Né? Então, racionalmente falando, eu tenho que te dizer, olha, eu fiz 2 apostas na Mega Sena. Uma, eu apostei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na outra, eu apostei 3, 17, 42, 38, tá? Ok? Aí eu pergunto para você, qual você acha que tem mais chance de vencer? Aí você vai dizer, o aleatório, nunca ninguém ganhou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
Essa é a resposta padrão, né? O ouvinte Exato. falou, com certeza, você vai perder dinheiro jogando assim na sequência. Exato. Mas, racionalmente falando, a gente sabe que a probabilidade é a mesma para as duas formas de jogo, né? Porque a gente não entende a aleatoriedade de uma forma instintiva ou natural. É a história Agora, do cara ou coroa, né, mano? Você joga uma moeda 10 vezes, as 10 vezes ela dá cara, você fala, não, a próxima vai dar coroa, com certeza, não é possível. E exatamente. ela tem 50% de chance, porque os eventos são independentes, né? Os Só que eventos são intuitivamente você fala, não é possível dar 11 vezes cara direto. No mínimo a sua moeda está viciada. Vamos jogar a minha? Mas se a moeda for boa mesmo, se a moeda for tranquila, um dado que saiu, joguei 10 vezes e saiu 8 números pares e só 2 ímpares, mas eu tenho certeza de que o dado não está viciado, é isso. Da próxima vez a chance de sair um par é 50%. Mas a pessoa tende a falar, não, se saiu muito par, agora tem que começar a sair ímpar para compensar. Isso tem até nome, chama-se a falácia do jogador. É um modelo clássico do que a gente chama de distorção cognitiva. Eu acho que distorções cognitivas, em relação à aleatoriedade, a maior parte de nós tem. Aliás, todos nós temos. Só que a convicção e a disposição de investir nessa distorção é muito maior no jogador compulsivo. Então, o jogador compulsivo, ele tem fé, né? Aliás, outro dia não, foi ontem, eu fiquei horrorizado. Eu entrei aí num veículo desses clássicos, bem classicão, de mídia eletrônica, tá? Aí tinha assim, blogueira ex-BBB, ganhou 57 vezes na loteria e está passando dicas para as pessoas como é que faz para ganhar. Eu quase vou falar um palavrão aqui, não posso. Solta o pi, Ellie, solta o pi! Pelo amor de Deus! Se ela ganhou de fato 57 vezes, tem que fazer uma auditoria agora, nas contas dela e na loteria. Que história é essa? Aí, bom, mas ela faz isso, mas os veículos de comunicação fazem também, porque diz assim, olha, a Mega Sena está acumulada. Essas são as dezenas que já saíram mais vezes. Aí depois, essas são as dezenas que saíram menos. Agora você escolhe. Você vai investir nas que sempre saem, porque, né, vai dar a lógica, ou você acha que tem que começar a mudar para poder fazer a compensação? Essa última opção parece aparentemente mais racional, mas é apenas pseudo-racional. Então, eu acho que essas distorções da lógica, da dificuldade de compreender o aleatório, é comum a todos nós. Mas a fé na capacidade de previsão e controle, a ponto de fazer você se arriscar e investir mais do que o devido, essa é a característica do jogador patológico, jogador compulsivo. E tem uma outra distorção que é a coisa do tirar o atraso ali, né? Do compensar. Agora, porque é uma coisa interessante, né? A pessoa, ela não... Parece que ela não fica viciada se ela não ganha de vez em quando, né? Assim, se ela só perdeu a vida inteira, parece que é mais difícil ela ficar viciada, porque tem aquilo que você falou da recompensa intermitente ali, aí ela ganha, aí ela acha que tá tudo bem, ela começa a perder, ela já perdeu tanto que ela fala, não, já perdi tanto, na próxima eu vou ganhar, aumenta a aposta para tentar recuperar tudo que perdeu, e é assim que vira uma bola de neve que a pessoa se afunda muito mesmo, né? Essa questão de como distribuir a premiação é importante, né? Então, mas isso aí também vem do Skinner, de estudos clássicos dos anos 50, né? Quer dizer, se você ensina para o ratinho que ele tem que se esforçar um pouquinho, apertar uma alavanca e ganhar uma gotinha de água açucarada, ele fala, legal, então quando eu quiser tomar água açucarada, eu me esforço e tal. Mas ele não fica, aspas, viciado em apertar a alavanca, porque esse negócio de se esforçar e ganhar uma premiação estabelecida, isso chama-se trabalho. Todos nós aqui conhecemos muito bem. Né? E a gente gosta de trabalhar, mas é raro a gente se viciar em trabalho. Né? E aquilo, esforço pareado com recompensa estabelecida, tranquilo. Né? Por outro lado, se eu faço e só me frustro, tem algum momento que você abandona a atividade. Isso é normal, chama-se desamparo aprendido. É outro modelo clássico aí de estudos com modelos animais. Né? Aí, o Skinner, que foi esse cara brilhante, né, ele falou assim, eu quero fazer
esse ratinho ficar viciado em apertar a alavanca. Então, o ratinho vai lá, aperta a alavanca, puxum, desce uma enxurrada de água açucarada. Boa, bacana, que legal. Mas ele volta lá, aperta de novo, não vem nada. Ele aperta várias vezes, não vem nada. Tão de sacanagem comigo hoje. Dá uma desencanada, volta ali a pouco, pum, cai 2 gotinhas. Opa, os bons tempos voltaram. E assim vai, né? Premiação aleatória, porque também é aleatório o volume da premiação, intermitente. Imprevisível, né? Imprevisível. E aí o que acontece é, ratinho, gente, ratinho, fica viciado em apertar a alavanquinha, que nem o manuzinho apertando o botãozinho da máquina do caça-níquel eletrônico, né? Uma coisa muito importante que é quando a pessoa dá o azar de ter sorte no começo, né? Então, eu já fiz palestras para jogadores compulsivos em recuperação, por exemplo, jogadores anônimos, né? A gente entra numa sala lá e vai conversar com eles, eles falam da experiência e tal. Aí eu pergunto assim, quem aqui acredita em sorte de principiante? Eu acho que, assim, quase que a totalidade da sala levanta a mão. O principiante tem sorte. Ela fala, será sorte ou terá sido o acaso? Terá sido o fato de que vocês tiveram o azar de ter tido sorte no começo das suas primeiras experiências e isso causou uma memória muito ativa, né, e saliente na sua consciência, de forma que você fica retornando lá para tentar reviver os bons tempos. Né? Talvez seja um viés ali de seleção, né? Quer dizer, dentro do grupo de jogadores patológicos só tem não, mas a maioria teve em algum momento uma sorte ali no começo e por isso até ficou dependente. E as pessoas que tiveram a sorte de ter azar, né, que jogaram semanas, meses e não ganharam nada, elas não se tornaram dependentes e não estão lá naquele grupo. Eu tenho certeza que esse é meu caso. Eu não ganhava nem kit de primeiros socorros no bingo da colônia de férias, cara. O negócio eu ficava tão frustrado. Vai, hoje eles vão sortear um kit de primeiros socorros. Eu quero. Ganhou? Não ganha nada. Aí você fala, tá bom, chega, não faço mais. Vou trabalhar mesmo, é mais fácil. Não criou o hábito. Isso. Você pode ser como eu ganhei uma ovelha viva, ou seja, pode ser um prêmio importante também. Coitadinho dos seus pais, você queria levar a ovelha para casa, pelo amor. Levei. Hermano, para a gente fechar aqui o programa de hoje, eu queria entender só um pouquinho como que vocês estão lidando hoje com esses jogadores compulsivos, ou o que tem de tratamentos que são mais avançados que ajudam esses jogadores compulsivos. Você falou em jogadores anônimos? Nós temos jogadores anônimos, não é uma iniciativa do HC, é uma iniciativa de uma sociedade civil sem fins lucrativos, caminha na mesma linha do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, uma coisa que já tem, é um grupo de autoajuda que já tem uma tradição de mais de 50 anos. Né? No Brasil, opera regularmente desde os anos 90. Né? 50 anos, não, acho que a primeira sala de JA foi aberta nos Estados Unidos em 1957, mais ou menos. Então, tem 60 anos, pelo menos. Né? Aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, né, nós temos o ambulatório do jogo, o Anjo, que depois foi ampliado para o ambulatório dos transtornos do impulso. A gente opera desde 98, e nós temos um modelo de tratamento que é complementar ao JA, né? Que as pessoas falam, vou fazer o JA ou vou fazer o seu tratamento? Faz os dois. Mas o seu é diferente do deles. Exato. Feito assim de propósito. A gente não quer estabelecer concorrência, a gente quer ter complementaridade. Né? A pessoa pode fazer um, pode fazer o outro, pode fazer os dois. Aquilo que melhor se encaixar na pessoa. A gente observa, evidentemente, uma chance de mais sucesso quando a pessoa arregimenta mais de uma prática, né? Isso não se limita, por exemplo, a fazer a terapia ou JA, mas mudar o estilo de vida, começar a fazer atividade física, procurar outros interesses, tudo isso faz parte de um processo de recuperação, né? Aqui, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação extensa e cuidadosa do status psíquico do paciente. A gente estabelece se, além do transtorno do jogo, existem outras condições psiquiátricas comórbidas. Isso acontece em 75% dos casos. 75% dos casos têm dificuldades na área da ansiedade, da depressão, abuso de outras substâncias, e principalmente álcool e tabaco. Tudo isso precisa ser tratado junto ao mesmo tempo.
né? E aí o paciente é encaminhado para psicoterapia, né? Nós temos mais de um tipo de modelo de psicoterapia, individual, em grupo, psicodinâmica, cognitiva comportamental, mas o que elas têm todas em comum? Elas são psicoterapias tempo limitada e focadas na questão do jogo. Vamos discutir as suas questões cognitivas? Vamos discutir as suas questões emocionais? Vamos discutir as suas questões sociais e familiares? Vamos. Mas nós vamos discutir isso sob o ângulo do jogo, quer dizer, como o jogo interfere nisso tudo, né? E que estratégias você pode se organizar para tentar interromper as apostas e resgatar tudo aquilo que foi prejudicado na sua vida por causa do jogar, do apostar excessivo. Agora, o ouvinte que está, enfim, está no interior de São Paulo, está em outros estados, enfim, não vai ter acesso fácil aqui ao Hospital das Clínicas e tudo mais. Dado o paralelo ou a semelhança em outros transtornos do impulso, etc., ele pode, eventualmente, buscar uma reunião do AA, porque, às vezes, o AA tem na cidade e não tem os jogadores compulsivos, ele pode procurar a psicóloga da cidade dele ali, o médico de família, pensando, né, numa realidade em que não vai ter um tratamento especializado necessariamente para todo mundo. Essas outras ajudas também são bem-vindas, também vão trazer técnicas que podem ajudar alguém que está percebendo que tem um problema? Vamos falar do real e depois vamos falar do ideal. O ideal é aquela coisa que a gente não sabe que não vai chegar nunca lá, mas quanto mais próximo a gente estiver daquilo, melhor para a gente, né? Então, o real é o país, o Brasil é um país enorme, né? Com grandes centros urbanos, mas cuja uma parcela expressiva da população ainda vive em cidades pequenas, onde nem todos os recursos estão disponíveis para todos, né? Grupos de autoajuda, sejam AA, NA ou JA, então se tornam a primeira linha, né, de acesso a alguma forma de suporte. E você tem razão, em muitos lugares não tem JA e você pode ir ao AA. O problema, não é um problema, mas a questão do AA, das salas de autoajuda, na minha opinião, que eu tenho um enorme respeito por essa comunidade, é que as salas variam de acordo com como variam as pessoas, né? As salas têm personalidade, por assim dizer. Então, tem salas que são mais acolhedoras, tem salas que são mais conservadoras, no sentido, olha, a gente quer tratar aqui só quem tem dificuldade com álcool, você vai ter que procurar o seu lugar. E outros lugares falam assim, não, pô, realmente, não tem outra oportunidade aqui na cidade, você é bem-vindo. A gente entende que quando você fala de aposta, é como se a gente estivesse falando de álcool e somos todos felizes, estamos todos no mesmo barco procurando a recuperação. Então, isso varia. Hoje, nós temos um fenômeno interessante, que às vezes o meu discurso parece que eu sou um tanto quanto conservador e crítico em relação às redes sociais e às tecnologias de informação, mas tem o seu lado bom. Com a pandemia, muitas pessoas migraram para o online. Já existia o JA online, já existia, mas hoje o JA online é o principal moto não é arrecadação, de Arrebanhamento. Arrebanhamento, não sei se essa palavra é correta, mas é exatamente isso, né? Eu já entrei em salas do JA Online, né? Onde tinham 150 participantes num único momento ali, né? E eu não sei, como eu disse, é uma questão pessoal, eu sou fã de 12 Passos e 12 Tradições dos grupos de autoajuda. Eu sempre me emociono quando eu ouço a crueza e a sinceridade dos depoimentos que eu escuto lá, né? E eu fiquei, de novo, né, assim, é só, sei lá, 50ª vez que eu entro numa sala, só que essa é uma sala virtual, e eu fiquei de novo emocionado. Emocionado de ver tanta gente, emocionado de ver tantas pessoas com um objetivo comum, emocionado de ver como, nesse momento, a internet une as pessoas, de verdade. Então, tinha um cara do Acre contando do drama dele, e o cara do Paraná dizendo, puxa, eu sei exatamente o que você está falando, porque é assim que eu me senti muitos anos da minha vida. Eu queria te dizer uma coisa, tem solução, vai dar certo, continua aqui, nós estamos juntos, né? Estamos juntos, olha, eu no Paraná, você no Acre, a gente está junto. Então, a pessoa tem a oportunidade, se falta aquele contato presencial, vai a uma sala, qual? A sala que estiver disponível na sua cidade. Tá difícil, as pessoas não entendem o que eu estou falando, vai no JA Online. Continua muito difícil,
um profissional de saúde, mesmo que não tenha uma formação específica na área de jogo, tem uma capacidade de fazer uma escuta mais qualificada. Clínico geral, médico de família, psicólogo, quem sabe até você consegue uma vaga para ser atendido com um psiquiatra, né? E aí agora vamos falar do que eu considero o ideal. Olha, você me perguntou lá no bloco anterior, e eu acho que eu pulei essa resposta, assim, qual é o impacto de você fazer promover um amplo acesso e legalização do jogo numa jurisdição qualquer, né? A conta é mais ou menos que agudamente você dobra o número de pessoas com problema. Então a gente estava no 0,5% que tinha um problema agudo naquele momento, a gente vai para 1%, não é pouco, não é pouco. Só que com o tempo parece que essas pessoas vão se reajustando de novo, e aí isso cai, não volta para o 0,5% original, mas vai ficar lá no 0,7%. Aí você pode olhar para isso e falar, 0,7% não preocupa, mas é um aumento de 40% das pessoas que estavam com dificuldades. Isso se abate mais claramente nos serviços de saúde. Nós vivemos isso aqui. Nós fundamos o Anjo em 98 e passamos por todas as fases do proíbe, vem liminar, libera, proíbe, libera. Cada vez que proibia, a gente voltava para um X de demandas de tratamento. Quando legalizava amplamente, a gente saltava para 3 ou 4X. Isso também está muito bem documentado na literatura. A legalização não necessariamente aumenta a prevalência das pessoas que têm dificuldade com o jogo de azar, mas triplica, no mínimo triplica a demanda por tratamento. Então, mundo ideal, se nós vamos avançar os limites do jogo de azar, do acesso ao jogo de azar no país, eu quero que uma parcela expressiva, não quero uma parcelinha não, eu quero muito. Eu quero uma parcela expressiva da arrecadação sendo diretamente enviada para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde. Nós queremos, eu não falo só por mim, não, eu falo por todas as pessoas envolvidas nisso. Nós queremos um amplo treinamento da linha de frente, que é a atenção primária, das unidades básicas de saúde, Perfeito. capacitadas para reconhecer esse problema e encaminhar essas pessoas para o tratamento adequado. Aonde é que esse tratamento adequado? Dentro da própria UBS, nos casos mais leves, e aqueles que forem mais complexos, encaminhados ao CAPS, né? Nós temos CAPS-AD, que é CAPS, álcool e drogas. Está na hora de fazer assim, CAPS-ADI, CAPS, álcool, drogas e impulsos. Ou se tiver muito cedo falar de tantos impulsos, ADJ, CAPS, álcool, drogas e jogo de azar. Aí sim, aí a gente senta e conversa. Porque esses argumentos de Deus não quer... A gente, são dois argumentos que a gente são os únicos que... ou é argumento moral religioso, não tenho nada contra, mas ele não é o único, né? Ou o argumento financeiro. Vai aumentar a arrecadação, vai equilibrar a receita, o déficit fiscal diminui, a economia cresce, etc. Ótimo. Mas o que eu faço com as famílias arrebentadas A que custo? pelo transtorno do jogo? É isso. Essa é a minha questão. Nossa questão. Não devo frisar que não falo por mim só. Somos só aqui no nosso ambulatório de transtorno do impulso, somos 80 voluntários trabalhando. Né? Acho que todos eles concordariam com o que eu estou falando. O Planamente de hoje vai ficando por aqui. Falamos sobre transtornos do impulso, sobre legalização dos jogos no Brasil. Conosco teve o professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, fundador e coordenador do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Hermano Tavares. Hermano, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer, é muito agradável conversar com vocês. A gente fica, apesar de estar aqui através da câmera, parece que a gente está tomando um café em casa. Perfeito. Então, temos mais um encontro na próxima semana.